O choro pode durar, mas a alegria... O choro pode durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus seja louvado, irmãos. A nossa igreja é uma igreja missionária. Me emocionei algumas vezes e, de fato, eu reitero o que a Rafa falou. A nossa família foi alvo da missão que Deus colocou no seu coração, Laila. No coração do Robson também, seu esposo. Benjamin, irmãos, foi ricamente abençoado num chá de fralda que eu não esqueço nunca mais. Ele ficou até os 2 anos sem a gente precisar comprar fralda pelo chá de fralda que a igreja fez. Claro, Deus usou a vida da Laila, da família pastoral, e como eu sinto saudade de outro chá de fralda daquele. Já aviso que ano que vem, se Deus conceder a nós ou a vocês, né, Ele sabe, vamos fazer também chá de fralda, viu? Então, irmãos, motivo de alegria. Estamos partilhando da abertura da campanha de missões mundiais 2021. Abra sua Bíblia, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É justamente o versículo que a Junta de Missões Mundiais escolheu para a divisa. Logo, eu não criei nada. Logo, eu não programei intencionalmente pregar esse texto. Eu simplesmente estou seguindo a mesma ideia proposta de missões mundiais. E confesso a vocês, irmãos, Deus falou poderosamente comigo quando eu estava lendo esse texto. Até 3 horas da tarde eu pensei inúmeras vezes em pedir para o Robson trazer a mensagem, porque não estava conseguindo entender o que Deus queria que eu falasse. E quando eu comecei a estudar da divisa, o Espírito foi ministrando ao meu coração e eu não peguei Robson de surpresa. Mas já fique preparado aí, viu? Segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 7. Todos acharam? Não feche sua Bíblia porque a mensagem ela é expositiva. Eu vou ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, amém? Diz o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Observem comigo que o Espírito de Deus nos impulsiona, nos motiva, opera em nós o que o texto está dizendo. Não à covardia, sim ao poder, sim ao amor e sim à moderação. Há uma discussão aqui, irmãos, teológica rápida. Muitos dizem que aqui literalmente é o Espírito de Deus, quando o texto fala em Espírito em minúsculo. Mas a grande maioria dos teólogos não entendem assim. Eles defendem que aqui não é o Espírito, mas a disposição do Espírito. Então, a palavra aqui Espírito não se refere ao Espírito de Deus, mas sim à disposição que o Espírito confere ao crente, amém? Então, logo, quando eu permito o Espírito operar no meu coração, seja qual for a minha ideia teológica, eu crendo que aqui literalmente é o Espírito de Deus, ou eu não crendo que é o Espírito e sim a disposição, nós vamos entender que coragem, amor, poder e autocontrole são capacidades espirituais conferidas ao crente pelo Espírito, amém? São capacidades espirituais conferidas aos crentes. E é o Espírito que faz isso em nós. Só tem ou só permite essa ação do Espírito quem tem o Espírito. Quem não tem o Espírito, irmão, não permite. Quem não tem o Espírito não tem como exalar o que eu vou estar dizendo hoje, esta noite. Irmãos, eu fiquei fascinado com essas expressões que eu vou estar citando aqui. O Espírito, quando atua, ele age. Parece redundância, né? O Espírito, quando atua, ele age. Mas quando o Espírito não atua, nós agimos. E aí onde vem o erro? Quando nós agimos sem permitir a ação do Espírito Santo. Então Paulo aqui está preso e dizendo a Timóteo que o ministério pastoral dele precisa necessariamente ser guiado pelo Espírito, entendendo que o Espírito o motiva, o impulsiona a exalar coragem, a exalar amor, a exalar moderação.
Então, irmãos, a atuação do Espírito em nós opera isso aqui que Paulo está dizendo. O oposto a isso é falta de maturidade. O oposto a isso é carnalidade. Um crente de verdade, ele não se acovarda, amém? Amém, irmãos? Uma empolgação dessa. Um crente de verdade, ele exala amor, amém? Irmão, até quando nós vamos discursar sobre missões e não vamos entender, como Laila falou, que missões, eu vou usar no singular, missão, porque para mim a missão de Deus é uma, ganhar o pecador, ponto final. Quando nós vamos entender que a missão é relacionamento, é amor, quando nós vamos entender isso? Mas, irmãos, eu queria pegar o texto e partilhar com vocês, expressão por expressão, uma de cada vez, porque Deus não nos deu um espírito de quê? Aqui não é literalmente o Espírito de Deus, mas a disposição. Deus não nos deu uma disposição de covardia. Quem aqui é crente em Jesus? Então você não é covarde, amém? Se você é crente em Jesus, você não tem a disposição da covardia no seu coração. Eu vou repetir, se você é crente em Jesus e permite a atuação do Espírito Santo na sua vida, você não foge da raia, amém? Irmãos, eu comecei a estudar sobre covardia, no grego deilia, aí eu fiquei, meu Deus, o que significa? Deixa eu falar na forma adjetiva que é melhor. Deilos significa covardemente, indignamente, miserável. O Espírito Santo de Deus não nos permite agirmos covardemente, miseravelmente. E aqui, irmãos, não tem a ver com violência, Laila. Ah, eu não sou covarde, eu sou violento. Não tem nada a ver com violência, pelo contrário. Sabe o que o texto quer dizer? É atirar-se no problema. É não se poupar do problema, é desgastar-se no problema, é se sacrificar no problema, mas não revidar, mas não bater, mas não ser agressivo. E aqui a imagem é muito simples, do pastor que dá a vida por sua ovelha. Quando ele enxerga o risco, ele coloca a vida dele em risco em prol da ovelha. Quando ele enxerga a dificuldade, ele vai lá e se sacrifica. E nós olhamos para a vida de Paulo. Nós lembramos de que Paulo, quando atuava sem o Espírito, ele era violento, era agressivo, era arrogante, prepotente, batia nas pessoas, consentiu na morte de Estevão. Depois que Paulo teve um encontro com Jesus, ele atuando agora pelo Espírito, um prisioneiro de Deus, que era açoitado, que permitia ser batido em prol do Evangelho. Sabe, irmãos, covardia não é uma motivação, se assim eu poderia dizer, do Espírito em nós, não é uma ação do Espírito em nós, mas não confunda. O fato de eu não ser covarde, o fato de você não ser covarde, não significa que eu tenho que ser violento, não significa que eu tenho que ser agressivo, nada disso, pelo contrário. A covardia aqui, Pedro, é colocar a vida para ser sacrificada em prol do Evangelho, a semelhança do que Cristo fez comigo. Como foi que Ele conquistou você? Foi morrendo na cruz, foi se sacrificando, foi dando a vida dEle por amor à sua vida. Jesus, Ele não foi covarde. O que é que Ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade. Eu não vou me acovardar, eu vou até o final. A primeira atuação do Espírito em nós, e eu sei que isso aqui é uma palavra direcionada ao ministério pastoral, mas eu vou incluir o crente, porque antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de ser qualquer coisa, o irmão Timóteo era crente, amém? Irmãos, nós não somos covardes, amém? Nós não vamos nos acovardar, amém? O Espírito de Deus, a disposição em nós é uma disposição de não sermos covardes. Se vocês lerem comigo alguns textos que ontem, 3 horas da manhã aproximadamente, eu e Pedro compartilhávamos um com o outro.
Hoje, na verdade, né? Eu quero ler alguns textos aqui, mostrar para vocês o que não é covardia. Hebreus, vejam só, irmãos, carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 36 e 38, o oposto de covardia não é violência, é não se acovardar do sacrifício, do desgaste, é não se acovardar de dar a vida em prol do Evangelho. Hebreus 11, versos 36 e 38, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cobras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses homens aqui, eles não se acovardaram, eles preferiram, eles foram cerrados ao meio. É isso que o texto quer dizer. Então, irmãos, não se acovarde diante do problema, amém? Não se acovarde diante de propagar o Evangelho, não se acovarde de colocar isso aqui em prática, amém? Não se acovarde em colocar isso aqui em prática, amém? Se acovarde não negocie isso aqui é inegociável, isso aqui é inegociável. Deixa eu citar outros textos, deixa eu ler para vocês. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, os versos 22 a 33, eu não vou conseguir ler todo, eu estou falando rápido, irmão, me perdoe. São hebreus, também eu sou, são israelitas, também eu sou, da descendência de Abraão, também eu, sou ministro de Cristo, falo como de mim, ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma, 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei voragem do mar, em jornada, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, daqueles da própria pátria, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E ele continua, homens que não se acovardaram, homens que tinham autoridade para dizer, em especial Paulo, para escrever a Timóteo. Então, irmãos, para eu não delongar muito só na covardia, a disposição do Espírito em você não gera covardia, amém? A disposição do Espírito em você não gera covardia. Diante do problema, se desgaste. Diante do problema, se sacrifique. Diante do problema, não se poupe, amém? Não se poupe. Paulo diz que não vive mais ele, mas quem vive nele? Ainda bem que o senhor é crente. Não vivo mais eu, mas Cristo. Mas Paulo continua, ele vai dizer o seguinte, olha, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de quê, irmãos? Mas de quê, irmãos? Ei, já fecharam a Bíblia, foi? E não é de amor não, viu? E teve a Olimpíada de 2013 sim, viu? Teve, eu pesquisei, não me dói de não. Mas eu lembrei, eu pesquisei ali. Teve sim. Não foi no Brasil não, mas teve. Teve no Brasil alguns jogos, né? Deixa eu ver qual foi o país. Qual foi o país anfitrião? Eu anotei aqui, Lália, viu? Eu anotei aqui. Foi a Colômbia, foi? Foi a Colômbia? Mas teve, eu sei que teve, eu pesquisei. Tirei até um print aqui, viu, Lália? Aqui, ó. Então não foi agora amor não, antes do amor ele diz outra coisa. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de quê, irmãos?
Cadê a Bíblia de vocês, pelo amor de Deus? Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Amém, irmãos? De poder. Daqui a pouco vem o amor, calma. Tudo carente querendo ouvir sobre amor. Tudo carente querendo ouvir sobre amor, Sossô. Poder. E aqui, irmãos, quando você vai observar, é o poder transformador. Esse poder transformador é o poder que atua em nós a santidade. A grosso modo, olha, agora eu vou ter poder, vou mandar o morto levantar e o morto levanta, né? Já falei para vocês, se isso acontecer na igreja eu corro, eu sou frouxo, irmãos, eu sou frouxo. Aqui é o poder que atua primeiro em nós, é o que Laila falou, antes de Deus nos enviar para o campo missionário, Ele quer atuar em nós, a transformação é em nós. O mundo não vai enxergar Jesus em nós, se não houver uma transformação primeiro em nós, irmãos. Porque o Pedro vai dizer, anunciemos, proclamemos as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a luz. Há uma mudança nesse poder primeiro em nós. Só que muitos querem pular essa etapa, querem fazer igreja, mas não querem ser crentes. Então Paulo aqui está dizendo, olha Timóteo, você não se acovarde do seu ministério. Se mergulhe, se lance no problema. Se desgaste, mas não negue isso aqui não, viu? Não negue não. Segunda coisa, Timóteo, primeiro o poder vai atuar em você. Tudo que acontecer no seu ministério, na sua vida, é para Deus transformar o seu caráter. Primeiro com você, depois com o outro. Agora, claro, consequentemente, esse poder é o poder que Cristo nos confere, que nos fornece. A semelhança de João 14:12. Vocês farão as obras que eu faço, obras maiores, porque eu estou indo para o Pai. Depois que o Espírito, que o poder atua em mim, agora eu tenho legalidade, eu tenho autoridade para poder pregar o Evangelho, para poder impor as mãos, para poder orar, para poder de fato testemunhar a Cristo, porque primeiro operou em mim. E mais uma vez eu lembro de Paulo, antes dele ser o grande apóstolo, ele precisou ter um encontro com Jesus, o poder primeiro operou nele, transformou a vida dele, para depois ele se transformar no homem que ele se transformou. Irmãos, Paulo aqui dizendo para Timóteo, não se acovarde não, não seja frouxo não, mas não tem a ver com violência não, viu? É se desgastar mesmo. Vão bater em você, Timóteo. Se deixar, vão bater, vão xingar, vão fazer tudo com você, Timóteo, mas não se acovarde não. Se acovarde não. E digo mais, Timóteo, esse poder tem que operar primeiro em você. É isso que Missões Mundiais quer nos ensinar. É isso que eles querem passar. É só você ler, é só você assistir o vídeo de 7 minutos de João Marcos, o diretor, assistir hoje. Ele vai falar justamente isso que eu estou falando para vocês. Eu até pedi para a equipe separar, mas como são 7 minutos, ele vai pregar no meu lugar. Pronto, final ia acabar o culto e ia para casa. Mas o texto continua e eu quero já terminar, irmãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Esse poder primeiro atua em quem? Isso. Aí sim, com o revestimento do poder que atua em nós, nós podemos ser testemunhas vivas de Jesus. E ele continua, de poder e de amor. Eita, irmãos, principal virtude espiritual. Coloca lá no seu Instagram, no seu Facebook, onde você quiser, mas por favor não esqueça de colocar no seu coração, a principal virtude espiritual tem nome, chama-se amor, amém? Porque Deus, Ele é o quê? Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Então o verdadeiro cristianismo, a maior virtude é transparecida em amor, irmãos. É em amor que Jesus nos conquistou. Foi por causa do amor que Ele nos conquistou. Não é com braço forte não. Não é com violência não. É em amor, amém?
Irmãos, tem a ver com Gálatas 5:22, viu? Eu não vou citar esse texto não, eu citei até ontem na reunião. Gálatas 5:22. Paulo, quando atuava, quando ele queria defender, Jalom, o evangelho, na lei, vocês conseguem enxergar amor nele, matando Estevão? Mas depois que ele se converte, vocês conseguem perceber claramente ele atuando por intermédio do amor, se sacrificando em prol do evangelho. O amor gera renúncia, o amor gera morte do eu. O amor faz com que eu morra e Cristo apareça, amém? O amor evidencia Cristo e não o homem. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu acho legal a expressão, a imagem que ele usa do sino batendo. Para que serve aquele negócio, pelo amor de Deus, se não tiver amor? E por fim, irmãos, ele fala sobre moderação. E aqui eu quero finalizar. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de o que, irmãos? E o que, irmãos? Hoje não tem ninguém dormindo, graças a Deus, eu fiquei feliz. De Aqui envolve a vida toda, viu? Começando na língua. Lembra de Tiago? Quem lembra de Tiago aqui? Moderação tem a ver com equilíbrio, com domínio próprio, com controle. Paulo tinha domínio da vida dele, parecia um cavalo brabo querendo matar os cristãos. Jesus colocou ele no chão para fazer o quê? Botar ele em moderação. Ei, Paulo, você agora vai ser moderado, calma. Duro é contra ti lutar contra... Me ajuda, Sossô, que eu esqueci. Os agrilhões, né? E obrigado, Sossô, viu? Eu vou só citar basicamente o que os comentaristas dizem. Língua, relação com o outro, decisões, família, finanças, igreja. Tudo, envolve tudo, moderação em tudo. Cuidado com os extremos, irmãos. Cuidado com os extremos. Deus lhe deu um espírito de quê, irmãos? Tu é crente mesmo, viu, macho? Falou mais alto que o microfone. Poder e amor. Esqueceu da moderação. Irmãos, eu não sei vocês, mas esse processo de moderação é difícil, Laila. Tem gente que discute até com a gravação eletrônica do celular. Tem gente que brinca com a televisão. Pega! Sabe o que é isso? Carnalidade, irmãos. Sabe por que eu digo isso? Porque eu também sou assim, viu? Já falei do trânsito, né? Ô, luta para mim é o trânsito. Eu me tremo todinho. Sério. Vai, abençoado de Jeová. No trânsito. Moderação, irmãos. É domínio. É equilíbrio. Domínio próprio, Sossô. Irmãos, sabe que eu fico feliz? Que eu nem sabia que ia pregar isso hoje. 3 horas da tarde não sabia nem o que pregar. Na verdade, como eu falei, eu nem iria pregar e pedir para o Robson pregar. De verdade. Quero orar com vocês. Quem aqui tem um espírito de covardia, diz amém. Ufa, glória, amém. Repreendo mesmo. Porque Deus não nos deu um espírito de... Sabe o que Deus me disse, eu sou? De ontem para hoje? Se acovarde não, desista não. Recebi uma ligação ontem de uma tal de Betânia. Jesus usou ela, viu? Foi. Deu assim, ó. Pum. Mas, irmãos, o oposto de covardia não é violência não, tá? É sacrificar.
Vamos continuar nos sacrificando em prol do Evangelho, amém? Com poder, com amor e com moderação. A atuação do Espírito Santo em nós gera poder, amor e moderação. Pastor, você falou esse tempo todinho, pode concluir a mensagem? Posso. A atuação do Espírito em nós gera poder, amor e moderação. Amém?